Boa noite, pessoal, tudo bem? Domingo, 1º de junho de 2025. Estamos aí em mais um encontro com elas, o Furo do Alfinete. E você que está chegando aí, já nos acompanhe, siga o trabalho da Fabrícia, que vai ser a nossa convidada dessa noite. Vamos aguardar um pouquinho aí enquanto o Instagram sinaliza que estamos ao vivo. Os demais companheiros aí, Matheus, certinho. Gabi, oi. Rosimar, benção, tia. Tudo certo? Maria de Lourdes, Emanuel, que daqui a pouco estão chegando também. Mas vamos aí para a nossa convidada, para não perdermos tempo, porque o tempo é o que nos resta, né? Vamos lá, cadê? Fabrícia. Essa live, ela mexe com a gente. Uma dúvida, né? Que em algum momento nossa. Boa noite. Boa noite, Hugo. Ei, Fabrícia. Tudo bem? Então, eu estava comentando aqui com os nossos. Fabrícia maravilhosa. Oi, Rafa, certinho. Suelen, né? Suelen Berger. Tudo bem, Suelen? O advogado Leandro. Para não perder tempo, como diz, né? Até poético, né, Fabrícia? O tempo é o que nos resta, né? E o que fazer dele, né? Sim, exatamente. Fazer com ele. Estamos encerrando a primeira temporada do Encontro com Elas, e é uma grande alegria, uma grande honra termos aqui nessa noite Fabrícia, que por sinal nos presenteia com a sua vida e também hoje, aí completando mais um ano de vida, né? Eu também hoje tenho uma notícia boa, porque eu me crismei, e era um sonho que eu tinha, né? Bem feliz com isso também. E uma boa noite a todos que estão chegando. Então, hoje é dia 1º de junho de 2025, estamos no final da primeira temporada, Encontro com Elas e o Furo do Alfinete. E durante essa semana nós viemos sinalizando alguns tópicos, né, sobre essa temática que foi proposta pela nossa convidada, as dores invisíveis diante da finitude. Confesso que quando ela propôs, eu assim fiquei bastante reflexivo, até porque essa temática eu tenho um atrativo bastante pessoal e também particular em relação a esse tema, né? A gente sabe que tudo tem um tempo nessa vida, como diz o poeta, né? Um tempo determinado para todas as coisas, tempo de nascer, tempo de se desenvolver, tempo de chorar, tempo de se alegrar. E às vezes nós não temos aquele preparo para lidar com as circunstâncias da nossa vida, né? E conversando com a Fabrícia de bastidores, eu não sei se os convidados aí que estão chegando conseguiram perceber que a postagem no decorrer dessa semana foi apontando para essa direção, de como as pessoas manifestam essa relação com essas dores invisíveis diante da finitude, né? E sem perder tempo, sem mais delongas, né? Fabrícia, seja muito bem-vinda. Eu agradeço imensamente, né, por você ter aceito o nosso convite. A Fabrícia, para quem não sabe, ela é arte terapeuta, algo que eu desconhecia. Por sinal, ela foi minha professora na formação na qual estou fazendo, que está chegando no final, para que posteriormente eu possa abrir a minha agenda e começar a realizar os atendimentos. Uma bagagem assim excepcional. Boa noite, Júlio. E hoje ela vai estar compartilhando conosco, né, o tratamento, a forma como ela lidar com isso, porque isso faz parte da sua própria vida, no seu dia a dia, na sua dinâmica. Então, Fabrícia que é filha, mulher, esposa, mãe, avó, né? E uma excelente profissional, sem sombra de dúvida. Muito bem-vinda, Fabrícia, ao Furo do Alfinete. Fique à vontade. Boa noite a todos que estão nessa live. Muito obrigada, Hugo, pelo convite, né? Mas principalmente por topar trazer esse tema tão sensível, né? Que são as dores invisíveis diante da finitude, que a gente vai entrar num tema de cuidados paliativos, né? Eu sou arte terapeuta, eu tive o encontro com esse tema dentro do setting terapêutico. Quando passamos a pandemia, estávamos na pandemia, fiz um curso com a doutora Ana Cláudia Arantes, que é uma referência em cuidados paliativos, uma médica geriatra que cuida bastante dessa área, uma referência no Brasil que fala bastante sobre essa relação da vida e da morte na finitude, né? Então, já entrando no tema, né, porque a nossa live tem um tempo bem curto para um tema tão lindo, tão sensível e ao mesmo tempo denso.
Porque falar de morte, muitas pessoas falam que, pensam que é uma morbidez, né? Ah, é mórbido falar de morte, mas falar de morte é falar de vida também, né? Todo mundo deseja deixar alguma coisa antes de sair de cena, né? Se você não tem uma morte súbita, você vai morrer com alguém te assistindo. Você vai depender de alguém antes de morrer. No Brasil, se morre muito de doenças cardiovasculares, de câncer e outros tipos de doença. Se a gente morre muito de doenças que são ameaçadoras da vida, quer dizer que a gente vai depender de alguém. Então, nessa dependência, como se torna esse cuidado? Né? Então, o maior poder da medicina está nas mãos. A gente sabe que, apesar da evolução da tecnologia, das IAs que estão surgindo, não existe a coisa mais valorosa nessa vida é o contato humano, são as mãos humanas, o tocar e o conforto humano, né? Nós não temos pacientes, como o iPhone, nós temos pacientes. E na finitude, tudo que uma pessoa precisa é de presença. Então, quando a gente fala assim, mas por que fazer terapia com pessoas que estão morrendo? É a melhor coisa que tem, porque nesse momento as pessoas não têm filtro. As melhores ligações e as maiores ligações que as pessoas têm, o que elas mais fazem no final de vida é perdoar e falar sobre os seus afetos. Então, é uma necessidade, né? Quando se está diante de uma doença ameaçadora da vida, o tempo é tão curto que eu não consigo mais perder tempo de tudo que eu já perdi na minha vida carregando fardos que não são mais importantes. Então, eu preciso lidar com as dores que eu lidei com tanta intensidade que naquele momento não fazem mais sentido para mim. E aí, por que a gente fala nas dores invisíveis, né? E quando fala de finitude, a gente fala de um cuidado. Que cuidados paliativos? Que é um grande erro e um grande equívoco falar que cuidados paliativos é falar de quem está morrendo. Não é só sobre isso. Primeiro que a palavra paliativo, ela tem uma origem chamada pallium, que vem da palavra manto, que era o quê? Era o que os guerreiros utilizavam para cobrir os seus ombros em momentos de guerra, de frio. Então, pallium quer dizer manto, não quer dizer morte, né? Então, quem procura cuidados paliativos são pessoas que estão incapacitadas diante do seu sofrimento humano. Então, estar com uma doença que ameaça a sua vida é estar em sofrimento. E é isso que quase ninguém pensa e ninguém procura saber. Quando eu recebo um diagnóstico, nasce uma dor. Eu já procuro um diagnóstico porque existe uma dor física. E a dor física é a dor que mais aparece. Mas se eu, diante disso, abrindo essa janela de dor, abrindo essa palavra dor física, nós temos mais outras dimensões de dor. Que é o quê? A dor física, que é a primeira delas. A dor emocional, a dor social e familiar e a dor espiritual. E quase ninguém pensa sobre isso. Se você é terapeuta, psicólogo, psiquiatra, faz parte de uma equipe de cuidados paliativos ou não faz parte, a primeira coisa que você tem que chegar para uma pessoa que está em sofrimento em qualquer lugar é perguntar se ela tem dor. Se você não quer ouvir isso, você não pode estar no lugar de cuidado dessa pessoa. Porque se você não sabe perguntar para ela de 0 a 10 qual o nível de dor que ela tem, você não vai conseguir ouvir essa pessoa. Porque ela não pode falar. Porque quem tem dor não fala. Se você tem dor abdominal, se você tem dor no teu corpo, se tem dor de cabeça, se você tem uma dor de dente, você não consegue falar. Então, a base de tudo, a gente precisa tratar a dor física. Diante da dor física, você entra em contato com outras dores invisíveis, que são as dores que menos as pessoas procuram saber. Quando um paciente está passando por um processo de finitude, quando ele sabe que a morte está chegando, é muito
minimizada qualquer sintoma, qualquer fala dele. Primeiro que você não pergunta. Ninguém costuma perguntar. Como está o teu processo de morte? Ninguém pergunta. Eu te pergunto, Hugo, o que você gostaria de fazer hoje, se você soubesse que na semana que vem é o seu último dia de vida? É isso que eu respondo. Sim. Porque eu não parei para ver. Eu comentei, acho que nos bastidores nós conversamos, né, algumas questões, e tu me questionou, né? Tu ia perguntar para mim algo relacionado a essa temática. O meu receio é de não ter completado a carreira, porque eu fiz um exercício, e eu não sei, dentro do teu escopo de abordagem, provavelmente tu conhece, porque também participou da formação e foi trazido essa temática, né? O exercício do necrológio. E para mim é terapêutico o necrológio, porque é como se eu visualizasse a minha vida observando se eu estou caminhando nessa direção e se no final, quando eu chegasse, eu olhasse para trás e dissesse, é isso aí, valeu a pena. Não ficou nada para trás. Né? Todo mundo quer que a vida vale a pena no final. Só vai pensar sobre isso, será que a minha vida está valendo a pena no final? Porque a gente se preocupa com o começo e com o fim. Mas o durante a gente não faz. Não vê o que é esse trajeto. E é ali que a vida é desenhada. É durante. Né? Infelizmente, nós só pensamos nisso no final. Né? Nós recebemos uma coisa que a gente devolve antes de morrer. Nós recebemos o ar quando a gente nasce. E a gente devolve o ar quando morre. E o que a gente faz com ele durante o dia, durante essa vida inteira, muita gente fuma e perde o ar. Né? Então a gente precisa valorizar o que a gente tem. Mas esse valor geralmente vem no final. Então, quando a gente fala da dor física, a gente consegue sanar ela com remédios. Né? Ela de uma forma mais tangível, né, Isso. Fabrício? Essa é visual, é material, tu consegue perceber. A tecnologia tira a gente desse ritual. Então, se tira a gente do ritual, a gente vai perdendo relações e relações com pessoas. E se a gente não trazer para o concreto aquilo que a gente é, trazer para a vida real, a gente perde o toque, a sensibilidade. Né? E perder a sensibilidade, estar diante da morte, da finitude, é o que a gente mais precisa. Quando a gente está para morrer, a gente quer ficar. É como a gente sair de férias e falar assim, hoje é o meu último dia, a gente quer viver o último, a gente quer viver aquele dia intensamente. Então, quanto mais perto de ir embora, sair dessa vida, mais a gente quer ficar. Uma das coisas... Desculpa, Fabrício, é interessante porque por conta da live, mas assim, é um exercício dos últimos anos para cá recorrente na minha vida, sabe? Eu tenho alguns anseios ainda que eu não alcancei, por assim dizer, né? Eu até fiz uma promessa para uma. Até eu trouxe ela aqui há umas 2 semanas atrás, uma psicóloga amiga, a Dani, e eu disse para ela, Dani, quando eu morrer, eu quero deixar metade da minha biblioteca para o teu filho. Eu falei assim para ela. Eu vou deixar isso escrito para que as pessoas, quando mexerem nas minhas coisas, eu vou deixar até de uma forma meio que programei, eu vou deixar isso para que ninguém se esqueça que isso é importante. Eu lembro porque assim, ó, posso tocar nesse assunto, Fabrícia? Pode. Tem a ver com isso, né? Meu pai faleceu dia 2 de setembro de 2023. E eu conversei com ele na sexta-feira anterior à noite, na sexta, né? Estava tudo certo, rimos um monte. E eu disse, amanhã eu venho aí, tá tudo certo. Beleza. Aí eu fui no sábado, por conta de uma situação que aconteceu, fui chamado aqui em casa e cheguei lá, eu peguei ele morto dentro de casa, né? Aí aquela situação, assim, até então na minha cabeça eu levei um ano para processar esse processo interno em relação a isso, mas a anotação, ele tinha um caderninho e ali tinha anotado o que ele ia fazer na segunda-feira. Tu entende? Sim. Então, ele tinha uma programação na mente dele, né? Ele estava num estado dele, de uma condição final de vida um pouco confusa em relação a algumas coisas, né? Acredito que ele desfrutou de uma vida intensa em tudo que ele fez, sem sombra de dúvida. Eu consegui depurar todas as coisas relacionadas aos afetos e desafetos, né? Aos excessos, às faltas, as contribuições, tudo que diz respeito à minha vivência e formação como pessoa, como humano, como homem. Mas
a relação que a gente estabelece diante disso, que é uma realidade que se perdeu, né, Fabrício? Se diluiu, porque quando a pessoa tem a morte no seu horizonte de consciência, a vida faz mais sentido, né? Eu compartilhei um tempo atrás, me chamou muita atenção quando eu vi, era uma frase de um filme, eu acho que tu já deve ter visto, eu não me recordo o nome. O homem estava diante de uma lápide no cemitério, e é uma frase até recorrente, tu deve ter ouvido deu aula sobre isso, provavelmente. Nós temos duas datas na lápide, né? O dia que nascemos e o dia que morremos, né? A vida se trata sobre o que acontece nesse interregno, né? Nesse meio, o que se dá, né? E isso é fantástico, assim, Fabrícia, que as pessoas pudessem ter isso diante de si. Quando tu traz isso, que o diagnóstico nasce uma dor, né? E o aparente é a dor física, porque ela é evidente, né? Quais são as outras dores, né? Vamos lá. Então, nós temos a dor, depois que a gente trata essa dor física, né? Porque a pessoa em extremo sofrimento, ela acha que a morte é uma saída, né? A gente pode associar muito essa questão também com a dor psiquiátrica. Os pacientes psiquiátricos que se automutilam, é que a dor é tão insuportável, o sofrimento é tão grande que eles acham que a mutilação é uma saída. Então, quando o sofrimento é tão grande, as pessoas desejam também morrer. Então, se a gente tem a opção de lidar, de tratar essa dor física com medicação, que aí a equipe de cuidados vai ministrar, a gente vai tirar essa dor física. Ok, tiramos a dor física, o que que nasce? Dor emocional. E aí eu vou entrar em contato com as minhas tristezas, as minhas angústias, o que eu fiz e o que eu não fiz nessa vida. E essa dor emocional, ela pode ser tão grande se eu não tenho com quem falar, que se torna tão insuportável quanto a dor física. E eu prefiro, às vezes, sentir a dor física para não sentir a dor emocional. Depois disso, eu tenho a dor social. O que a dor social engloba? Engloba o familiar e o social. O que é o social? Meu trabalho, meus amigos, o meu financeiro. Será que eu vou morrer e vou deixar bem a minha família? Será que o meu convênio ou não convênio vai cobrir as minhas necessidades? Será que aqui alguém está tendo gasto comigo? Isso é dor social. E a minha família, como fica? E os meus filhos? E os meus pais? Isso é dor familiar. Eu fico pensando em tudo que eu vou deixar. E aí tem uma dor que é uma das piores que tem, que vai chegando também nesse momento, que é a dor espiritual. Porque quando eu recebo um diagnóstico de fim de vida, eu começo a questionar a minha relação com Deus, ou aquilo que eu acredito. E aí a pior das coisas que você pode dizer para uma pessoa que está morrendo é que ela precisa ter fé. Porque eu não sou o intermediário dela com Deus ou o que ela acredita. Então eu preciso ouvir bem e falar pouco. Porque tudo que a pessoa que está morrendo precisa ouvir é que ela vai encontrar com Deus. Porque pode ser que ela não vá encontrar com Deus e ela não sabe, ela não tem certeza disso. E ela entra em contato com essa espiritualidade, porque pode ser que ela tenha isso muito bem trabalhado e pode ser que ela não tenha isso muito bem trabalhado. Então você precisa ter sensibilidade para lidar com a espiritualidade dela e respeitar ela acima de tudo. Então, o que você acredita não entra como regra no tratamento dessa pessoa que está em sofrimento. Porque essa dor deixa ela muito confusa. Essa dor faz ela sentir culpa, essa dor faz ela sentir medo, sentir angústia. E aí ela entra em contato com tudo ao mesmo tempo. Então, essas dimensões todas são desconhecidas e minimizadas por cuidadores, por familiares, por pessoas que não sabem o que é esse sofrimento humano no momento em que você está morrendo. Quando você falou, Hugo, que o teu pai tinha um caderninho escrito que ele ia fazer segunda-feira, existe uma ferramenta que a gente tem em cuidados paliativos, não é só em cuidados paliativos, é uma ferramenta que deve ser levada para a vida, que no Brasil se chama testamento vital. Eu aprendi o testamento vital dentro do curso de Sentinelas, do Guardião do Fim da Vida. Fiz um projeto de extensão da faculdade. Fiz esse testamento vital com o meu avô. Né? E o que é o testamento vital? É você conseguir elencar procuradores de vida e não tem nada a ver com patrimônio. Não, esse documento não é nada patrimonial. Você não vai falar sobre o que você tem, você vai falar sobre o que você é.
é um documento sobre a sua vida biográfica. Porque não existe nada mais frustrante na hora que você está morrendo do que alguém vir falar o que você é sem ela saber quem você é. Porque, Hugo, quando a gente sai da casa dos nossos pais, você pode sair com 30, com 40, com 20, com 15, eu saí com 15. Existe um corte. Aquela família, ela te conhece até o momento que você está dentro de casa. A partir do momento que você sai da sua casa, essa família não te conhece mais. Porque você tem as suas escolhas, você tem a sua vida, você vai começar a desenhar a tua vida biográfica. Então, o que dá o direito dessas pessoas acharem que pode falar de você sem saber quem você é? Se você não escreve, eu, Fabrícia, sou uma pessoa assim, assim, assado, sou mãe, sou avó, estudei muito, me dediquei à minha vida, essas são as suas palavras. E é essas palavras que devem ser ouvidas no fim da sua vida. O que a gente tem visto por aí, e é ridículo, assim, é horrível, é revoltante ver pessoas em velórios, ver pessoas fazendo homenagens de pós-morte, falando de coisas que as pessoas nem são de verdade. Depois dessa consciência do testamento vital, de você deixar escrito a sua biografia de vida, muitas pessoas têm feito homenagens em vida. A doutora Ana Cláudia, quando deu esse curso, tinha uma paciente chamada Ana Michele, que faleceu de câncer. Ela teve câncer metastático 20 anos. Ela teve esse câncer de mama. E ela falou muito sobre isso. Eu quero as minhas homenagens em vida, porque eu quero assistir. Eu quero ver as pessoas falando de mim. E isso tem a ver com você se sentir amado e saber que é amado. Porque depois que eu me for, eu não vou saber. Eu não quero saber isso depois, eu quero saber aqui. E isso entra em encontro, Hugo, com aquilo que a gente quer ser na vida. A gente só quer ser reconhecido. Todo mundo quer ser reconhecido. No setting terapêutico, as pessoas chegam para mim, às vezes, e acho que para muitas pessoas que estão aqui, que são terapeutas, a Suelen é uma terapeuta maravilhosa, nossos colegas que estão na formação estão aqui também nessa live, a gente escuta muito do vazio existencial e do fazer sentido na vida. Eu quero uma vida que faça sentido. Mas ninguém escolhe, falei isso para a Suelen hoje, ser catador de lixo. E ser catador de lixo faz diferença na vida das pessoas. Na minha, na tua, do mundo, né? Mas ninguém quer. Então o que a gente quer? A gente quer reconhecimento. E se a gente quer reconhecimento, as homenagens precisam ser em vida. Você precisa falar que ama em vida. Você precisa pedir perdão em vida, seja através de uma carta, através da fala, através de um terapeuta, através de um procurador de vida, porque quando eu não tenho mais a minha voz, quem pode falar por mim? Quem vai poder falar por você, Hugo, se você for internado amanhã e tiver um AVC? Não tem ninguém. Precisa ter? É isso que a gente precisa saber. Porque nós não temos controle sobre a vida. E se eu não tenho controle sobre a vida, eu tenho que entender do meu continente. O que é meu continente? Quais as pessoas que estão em volta de mim? Quem que eu posso me segurar? Quem que vai ser a minha rede de apoio? A gente, Meu manto. a gente minimiza a dor social quando eu falo da minha rede de apoio. Nós temos um grande egoísmo perante ao luto. A gente só pensa na nossa dor, não pensa na dor de quem está indo. Porque se eu morrer aqui agora, você vai me perder, Hugo. Mas eu vou perder todas as pessoas que estão em minha volta. Eu vou perder meus netos, vou perder meu marido, vou perder minha família, vou perder meu irmão, vou perder meu sobrinho, vou perder a Suelen, vou perder todas as pessoas que eu amo. Quem perde mais? Quem vai ou quem fica, né? Quem vai e quem fica? Fabrícia, eu não vou falar palavrão aqui. Foda. Então, assim, eu quero dizer o seguinte: tem uma música que fala Flores em Vida, né? Quero flores em vida. E
muitos insights, né, nessa tua fala, porque eu vou rememorando as coisas que eu vim vivendo até aqui. Eu estou com 40 anos hoje, e eu fiz um ensaio já mental de algumas coisas lá, como se fosse tão distante. Como tu fala, a gente tem uma falsa pretensão que nunca vai chegar, então a gente às vezes deixa passar no horizonte de consciência, triscandinho, lá em cima, distante, né? E não traz para perto, né? Eu digo porque eu passei algumas situações, uma até foi um pouco inusitada. Eu fui num velório de uma prima minha, e eu sabia do contexto familiar por detrás que estava acontecendo. Ela tinha manifestado um câncer, e ela foi definhando, definhando, enfim, ela faleceu, mas eles estavam tudo brigando por uma questão material financeira, e o que ela não queria era isso. E aí, eu, de forma ousada, eu pedi a palavra, ficaram meio relutantes, e eu falei, cutuquei, ô Fabrícia, vocês aí estão falando dela, vocês não fizeram parte de vocês sabem quem realmente ela era, as angústias dela, as dores dela, tudo que ela vivia, tudo dentro dela, como é que ela estava se lidando, vocês estavam por fora fazendo barulho, batendo panela, e no final das contas ela ficou deixada de lado, e agora vocês estão aqui, não vou dizer simulando, é onde eu queria chegar contigo, Fabrícia, porque quando essa pessoa quer externalizar e manifestar uma homenagem depois que a pessoa se vai, às vezes tem muita coisa ali que é um desencargo de consciência, muitas vezes. É Sim. um peso maior porque às vezes é uma pendência que ficou mal resolvida, é uma amargura que não ficou resolvida, é uma série de situações que vem à tona também para aquelas pessoas que estão diante daquela realidade, né? E não tiveram a ousadia de serem humildes, de reconhecer a sua própria condição diante daquela realidade. Interessante, Fabrício, não sei se você já deve ter ouvido falar sobre isso. Há um poeta que diz que é melhor morar na casa do luto do que na casa do banquete. Por quê? Enquanto estamos nos banqueteando, comamos, bebamos, nos alegramos, né? E deixemos as coisas para lá, deixemos a vida nos levar, né? Mas diante do luto, que é inescapável, como todo mundo diz, até um jargão e fica tão batido, né? Ah, morrer é a única coisa que a gente tem certeza nessa vida. Pois é, e aí? O que faremos diante disso? Né? Então, a Fabrícia está aqui hoje, é fundamental para fechar com, não vou dizer com chave de ouro, porque todo mundo teve a sua contribuição, que foi fenomenal, mas para mim é um presente, porque eu sou cristão, sou católico, e eu acredito que a morte foi vencida naquela cruz porque Cristo ressuscitou. É o que eu creio. Tem pessoas que têm outras crenças, né? Isso para mim me conforta o coração, e é onde eu busco me alimentar diariamente nessa convicção, nessa certeza. Mas quem dirá que na hora do leito de morte, né, tem tanto que dentro da catolicidade existe a último sacramento, que é a extrema unção, né? Diante daquela situação. Mas e as pessoas que muitas vezes não coadunam, né, desse mesmo sentimento, desse mesmo pensamento? Como que fica, né, Fabrício? Sim. Hugo, a, quando você recebe um diagnóstico, muita gente acha que você se torna aquela doença e esquece da pessoa que existe ali. A medicina, ela trata a doença. Quem trata a pessoa? Isso é importante a gente identificar, porque eu não sou a doença. E quando o médico vai tratar a tua doença acima de qualquer coisa, ele esquece de perguntar se você quer. Não existe crueldade maior do que uma pessoa estar numa UTI e a família falar assim: vai lá se despedir, fala para ela que você quer falar, você quer pedir perdão. Por quê? Eu não posso falar, eu estou entubada. E se eu disser para ti que eu não quero o teu perdão? E se eu disser para ti que eu preciso te falar coisas que você também precisa ouvir? Então, por que você vai se apropriar do momento em que eu estou fragilizada para livrar a sua consciência? Sua cara é mal lavada, né? Isso é desumano. Isso é triste. Então, as pessoas que cuidam da família familiar ou de alguém que está passando por esse processo de vida têm a falsa ilusão de que resolver tudo só tem uma via de mão única. E não é assim. Porque eu não quero ser alimentada no meu último dia de vida por uma pessoa que não gosta de mim. Ou que alguém vai lavar minha fralda, ou trocar minha fralda por alguém que nunca fez isso por mim em vida. Eu não quero que ninguém vá lá pentear os meus cabelos se nunca fez isso por mim em vida. Então eu preciso deixar isso descrito, sim. Eu preciso colocar ali quem é que tem
o poder de estar comigo no momento onde eu não tenho mais dignidade. E quero que seja mantida a minha dignidade. Porque as pessoas esquecem que existe um corpo vivo ainda ali. E pensam que só tem a doença. A doença se transforma na pessoa e a pessoa não é a doença. Exato, e a pessoa não é a doença. E isso é muito triste. Isso é muito sofrimento. Então, muitas vezes as pessoas preferem morrer realmente do que viver o que estão vivendo. Por exemplo, uma pessoa que está quase falecendo e ela tem uma prótese na boca. E aí você percebe que ela não consegue mais tomar água, ela está com o aparelho de respiração. Ninguém pergunta para ela se aquela prótese que ela está usando ali, dentária, faz sentido para ela, se está machucando a boca dela. Ninguém pergunta. E sim, incomoda, porque a boca fica ressecada, não se tem mais saliva. Você precisa entender de outras dimensões para entender do sofrimento humano. Porque o sofrimento humano não se resume a só aquilo que eu sinto. Tem que perguntar para o outro. Os incômodos dele. E aí, quando o outro não tem condições, por isso o testamento vital, né, Fabrícia? É nesse sentido aí. E a gente tem outras ferramentas alternativas também. Se ele não consegue falar, a gente pode deixar ele escrever. Coloca um caderno, sabe? Começa a se comunicar de outras formas, mas ser sensível diante da finitude, entender que existe muitas outras dores além da dor física. Seria mais ou menos numa analogia, Fabrícia, dizer que não é um diagnóstico que encerra quem é a pessoa, né? Hoje, nessa lombra que a gente tem, né, de diagnóstico, ele é isso, ele é aquilo. Exatamente, nessa patologização que a gente está tendo aí, todo mundo virou um TDAH humano, um TEA humano. Então, assim, por trás desses diagnósticos existe uma pessoa que sente. Se a gente está falando de patologia já, né? Mas está falando de outras coisas, mas é a questão da doença ameaçadora da vida. Mas essas pessoas também deixam de ser pessoas. Porque ela se resume naquele quadro, né? Em torno desse diagnóstico. Tudo vira esse diagnóstico. Então, são várias dimensões. Isso que a gente precisa entender. Fabrícia, eu vi que deu uma repercussão positiva, eu posso dizer assim, de um vídeo que eu compartilhei essa semana, uma atriz num programa falando bem curto, de que depois que ela foi mãe, ela passou a ter medo de tudo. Sim. Em relação à plenitude da vida. E aí eu até recebi um comentário ali embaixo de uma pessoa perguntando, falando que sofre disso, né? Eu disse para ela vir hoje na live, não sei se ela está aqui, que ela ia encontrar algumas coisas aqui na live, né? E esse receio é recorrente, Fabrícia? Sim. Hugo, assim, não existe exame que mede medo, angústia, né? Mágoa, sensação de paz. Nós não temos um exame que mede isso. Mas todo mundo tem. Aquela artista que tu compartilhou e falou que quando ela teve filho, quando ela virou mãe, ela se tornou mais medrosa, sim, né? Porque ela tem uma vida que depende dela. Mas ela também morre. O empresário morre, o cara do mercado financeiro morre, né? O rico morre, o pobre morre, né? Então, assim, só que o que ela precisa lidar? Ela precisa lidar com essa questão do como vou deixar essa vida para esse meu filho. E a lei da vida é assim, né? Que os pais vão na frente, os filhos vão atrás. Mas pode ser que isso não aconteça, porque ninguém quer sair assim de repente dessa vida. Ninguém quer, né? Então, nasce medo pelo apego, pelo afeto, por aquela figura do filho, né? E isso é natural. A morte é natural, é isso que a gente não sabe lidar. Com a naturalidade da morte, e é a única certeza que a gente tem. Fabrícia, é fantástico. Tudo isso foi assim, é tocante, não do ponto de vista só emotivo, porque assim isso abrange uma dimensão que foi deixada de lado. Sim. As pessoas parecem que meio que querem improvisar no final, não que tivesse um roteiro, é porque existe alternativa para aprender a enxergar as coisas de uma forma mais ampla, né? Não reducionista, não imediatista, não, às vezes até banal, né? Porque como tu falasse, às vezes a gente ouve muito isso em luto quando a gente vai, ele era uma boa pessoa, ou
melhor assim, cansou, ou coisas do tipo, né? Uma coisa que já é bastante recorrente na cultura, né? E assim, uma pergunta que eu te faço dentro dos teus estudos, da tua prática, Fabrício, é porque essa abordagem que tu traz, ela não é nova, mas ela é recente dentro da nossa prática, ou assim, trazer esse tema. De onde é que vem esse despertar para trazer essa realidade? A gente sabe que tem nos Estados Unidos uma enfermeira que escreveu um material sobre isso, né? A Acho que Cicely Saunders, aham, ela descreveu sobre a dor total, né? ela é pioneira nessa abordagem aí, Fabrício. Sim, ela é uma enfermeira, ela se tornou enfermeira, né? E ela trouxe ela fez um artigo falando sobre dor total, numa experiência que ela teve dentro de um hospital, né? Ela teve uma experiência assim, quando ela estava fazendo o estágio dela de enfermagem, ela estava no setor de oncologia e ela percebia que muitos pacientes tinham dor. E ela começou a ministrar morfina de 4 em 4 horas. E aí ela percebeu que aqueles pacientes, eles passaram desse estágio de muita dor e mudou o clima daquela sessão, daquela ala do hospital. Eles estavam, eles estavam mais contentes, mais felizes, estavam sentindo menos dor, interagindo com os enfermeiros, um com o outro, né? Estavam no estágio de dor controlado. Quando esse médico responsável chega no plantão, ela sugere, doutor, eu ministrei a morfina de 4 em 4 horas para esses pacientes e eles se apresentaram uma boa melhora no estado de humor, né, no estado emocional. O que o senhor acha de não deixar agora prescrito isso, não só se for necessário, o prescrito essa morfina de 4 em 4 horas? Bom, o médico tem a sua vaidade, né? E a resposta dele para ela foi o quê? Quando você se tornar médica, você prescreve, né? Então a gente sabe que na medicina a gente tem essas barreiras também, né? Da questão do biomédico, do modelo biomédico, de ter esse controle sobre a vida do outro, fazendo com que o outro seja invisível enquanto a sua dignidade humana, né? Então a Cicely, diante dessa resposta dele, ela continuou o curso, ela se tornou enfermeira, ela fez esse artigo falando sobre dor total e essas dimensões da dor, que foi que eu abri aqui para vocês, as outras dores, as 5, né? A social, familiar, espiritual, dor emocional e a dor física. É daí que vem então a abordagem. E vem o contexto dessas dores. A Cicely é uma estudante disso, de cuidados paliativos, inclusive, né? Então, o modelo biomédico, ele negligencia essa parte do sentir do paciente, né? Então, nós temos hoje... Inclusive, eu tenho alguns pacientes passando por um processo de luto que alguns relatos são sobre isso, sobre o que os seus afetos, os seus familiares passaram nas mãos de alguns médicos que não têm esse horário humanizado. No Brasil, a gente tem poucas equipes de cuidados paliativos, a gente deveria ter mais, né? Justamente pelo preconceito, justamente por achar que o paliativo no Brasil significa gambiarra, e não é sobre isso. Coisa levada a sério, né? É uma coisa levada a sério. Quem precisa de cuidados paliativos porque precisa de um cuidado de sofrimento, né? Precisa de conforto, precisa de outro tipo de olhar. Eu ia te perguntar, porque eu anotei aqui enquanto estava falando, existe uma boa morte dentro desse escopo todo dessa abordagem, né? Levando em consideração. A boa morte existe quando você tem a opção de morrer dignamente. No Brasil, você falou sobre eutanásia hoje, você fez um post sobre eutanásia, né? Então, falar assim, sobre a eutanásia, que é ilegal no Brasil, a eutanásia é a prática de antecipar a morte e isso é ilegal, né? Nós temos a distanásia, que é prolongamento da vida de forma artificial. E aí a pessoa vai, né? Nós temos a ortotanásia, que é essa questão da morte natural sem intervenção, que é a morte em cuidados paliativos, né? Isso aí falasse interessante, porque o João Paulo II, ele não quis, ele poderia prolongar, sei lá, mais algumas semanas, ele escolheu Ele pedir escolheu a ortotanásia, isso. né? E aí no Brasil nós temos uma outro tipo de modelo de morte que se chama mistanásia, que é o quê? Morrer pelo abandono e negligência.
É o que mais vê no Brasil. Isso Se morre mais é uma eutanásia do que se imagina. negligenciado, de inanição, largado das traças, como se Isso, diz. isso mesmo. É isso mesmo. Tem um projeto na favela da Rocinha e algumas favelas no Rio de Janeiro, que é de cuidados paliativos e o enfermeiro também, que ele vai visitar essas pessoas que não têm acesso Aos cuidados. cuidados paliativos e não têm acesso ao hospital, que ficam em casa com feridas já muito grandes, com escaras, com câncer que não tem acesso ao tratamento. Esse enfermeiro, ele visita essas pessoas e faz esses cuidados nas favelas, assim. Eu esqueci o projeto agora, mas depois posso te passar. Mas é um projeto muito legal, porque muitas pessoas não têm acesso a esses cuidados, porque não podem chegar no hospital ou realmente não tem mais saúde para isso. O do popular é morreu a míngua, né? Que se diz, né? Exatamente, o morrer à míngua. No Brasil se morre muito à míngua. A gente está, eu acho que, em quinto ou sexto lugar nos piores países para morrer. Até é isso, até na hora da morte. Então, por isso eu trouxe a ideia do conceito de boa morte, porque diante do que tu expusesse aqui pra gente, né? Para nós, é lamentável, né? Porque tem as questões a demanda reprimida que a gente fala, né, Fabrício? Sim, Aí sim. tem as estatísticas que entram dentro dos quadros Uhum. burocráticos, né? E às vezes até isso também é sabotado também para não mostrar realmente o que acontece, né? E às vezes as coisas se confundem porque não se dá o devido nome, né? Então nomear as coisas, né? Eu acho que é essencial, né, Fabrício? Dizer Sim. o que é e o que não é, né? E Uhum. assim é excepcional essa abordagem. Eu queria dar continuidade, Fabrício, falando um pouco sobre revisão de vida e sentido existencial, né? Sim. Que entra um pouco disso que tu já trouxe para a gente. Uhum. O que seria essa revisão de vida, né? E como que ela pode ajudar no enfrentamento da morte? Por que que é importante oferecer esse espaço de escuta, né, para essa pessoa e como buscar, né, transformar essa experiência na terminalidade de forma. Como é que tu traria para a gente isso? Entendendo que talvez muitas pessoas aqui estejam passando isso no seu dia a dia, às vezes estão lá aflitas, angustiadas, sem saber muito bem como lidar com isso, né? A revisão de vida ou a descrição da tua vida biográfica traz esse olhar, né, para principalmente a pessoa que está na finitude, porque a gente não sabe do tempo, né? A gente não sabe o tempo que vai levar. Na medicina, quando um paciente está em cuidados paliativos, a gente tem uma métrica, a gente consegue medir, tem alguns sinais que a gente sabe que está chegando no final. Então, a revisão de vida ela é importante justamente. Eu tenho esse modelo do testamento vital de forma biográfica, onde a gente pode descrever como foi essa minha vida, qual o sentido, porque às vezes, Hugo, a gente acha que a nossa vida passou em branco. Mas quando você começa a fazer uma revisão e você, por exemplo, nunca fez uma terapia, quando você começa a fazer revisão de vida, você começa a se encontrar com aquilo que foi a tua história. E muita gente não faz isso. E passa despercebido detalhes que foram importantes para você ou na vida das outras pessoas. Então é necessário fazer uma revisão. É como se Isso traz o livro na estante, né? Como se fosse isso lá visitar ver, né? isso. Uhum. E aí não deixar para o último dia. Então, uma das coisas que mais importa na hora de você atender enquanto terapeuta uma pessoa em finitude é fazer essa conversa com ela. Perguntar se ela quer fazer essa revisão de vida. Por mais que o medo da morte seja algo que assombre, é importante trazer para ela falar sobre isso. Se ela não tiver dor física. Porque se ela tiver dor física, você nem pergunte isso para ela. Isso agrava, Se ela tiver, potencializa. ela não tem como pensar. Ela está em alucinação, ela está com dor abdominal, ela está com muitas outras. A dor física ela é tão insuportável que ela não vai conseguir pensar. Por isso que a gente precisa cuidar da dor física, que é a base de tudo. Depois a gente vai pensar em outras coisas. Aí sim você vai ter conversa, aí você vai poder fazer escolhas, ela vai poder dizer o que foi importante na vida dela, o que não foi, quem são as pessoas importantes para estarem com ela naquele momento, revisar tudo isso. E aí o que acontece? Nesse momento, a gente vai liberando cargas, a gente vai soltando
soltando principalmente coisas que a gente carregou por uma vida inteira que não são mais necessárias. E aí fica só o que é importante. Não existe terapia prolongada e difícil com quem está em finitude. As pessoas, elas abrem tudo. Sem filtro. Sem filtro. Isso é maravilhoso. É interessante. Isso é muito bonito. É bonito. É bonito você entender que as pessoas não querem, não tem mais preocupação de falar sobre nada do que eu fui ou que eu não fui, das coisas boas e das coisas ruins. Eu só quero falar. Então, a revisão de vida nesse momento, ela é uma das coisas mais ricas que eu já presenciei em pacientes em finitude. Sabe? Eu vou anunciar brevemente, né, o Furo do Alfinete. A Fabrícia, a, a Fabrícia me ajudou a entender botar para fora, né, algumas coisas, até por sinal eu vou abrir aqui, eu tenho feito um trabalho, a Fabrícia tem me auxiliado, né, como terapeuta, para mim poder, não vou dizer fechar com chave de ouro na minha vida, mas eu digo assim, me ajudando a escalonar, entender melhor essa trajetória de uma vida que vale a pena ter sentido, porque eu consegui externalizar um projeto de vida olhando para a minha história pessoal, para a minha biografia, né? E ontem eu estava escrevendo isso, Fabrício, estava lembrando muito de ti, até vou te dar um feedback depois nos bastidores, né? E tenho montado o furo de alfinete e olhado ponto a ponto aquilo que é necessário e desnecessário na minha vida que fez com que eu chegasse até aqui, né? E que desse origem ao furo do alfinete, porque eu não posso falar de uma coisa que eu não vivi, né? Exato. Assim, eu posso teorizar, posso confabular, posso ficar projetando coisas, mas a consistência da robustez dessa nossa formação, que diz respeito a isso também, né? É tu olhar para a tua história frente a frente, né? Sem receio das coisas que aconteceram, né? Interessante que realmente que tu falou. E aí acontece também, Fabrício, no final aí dessa questão da finitude, das pessoas não terem condições de falar, e daí por isso a importância, né, reiterada que a gente está trazendo aqui, dessa tratativa, desse testamento vital, dessa biografia, né, que consegue aliviar e amenizar essa... A pessoa fica como que tateando no final, porque ninguém sabe muito bem o que faz no final, né? Geralmente é isso, né? E todo mundo se perde no meio de tudo isso, né, Fabrícia? Sim, sim, ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí, volto a falar, se você não vai ter uma morte súbita, você vai morrer sendo acompanhado por alguém. E aí você tem a chance de dizer, você não precisa esperar uma doença ameaçadora da vida para fazer um documento desse. Um documento que você vai eleger pessoas que possam ficar com ele. Tipo assim, eu posso eleger 2 ou 3 pessoas para deixar esse documento. Olha, eu fiz isso aqui. Por quê? Primeiro, que eu for para o hospital, eu, por exemplo, eu não gosto de comer um monte de coisa. Se eu for para o hospital, não me dê canja. Falasse da canja, eu botei um vídeo agora recentemente de uma série, mas é a história da velhinha do velhinho, que daí ele já estava na finaleira mesmo, né? E ela aí dando canjinha na boca, era o que ele queria, na verdade, no caso oposto, né? E ela Sim. deu uma carta, não sei se é verdade, tu viu agora ontem, eu acho, de ontem para hoje, não sei se é esse negócio de algoritmo aí, que acharam uma carta do Silvio Santos. Eu compartilhei também. Eu achei, se é verdade, eu não sei, mas achei muito bonita a parte que ele fala ali, né, o Silvio Santos. Mas pode ser verdade, eu não sei realmente. Mas assim, eu preciso então deixar descrito isso, o que eu quero, o que eu não quero. Né? Por exemplo, vamos lá, vou ficar no hospital, eu não gosto, eu tenho roupa, eu não gosto de pijama de comprido, eu gosto de pijama curto. São detalhes que fazem a diferença. Vou trazer um exemplo para ti, por exemplo, que a doutora Ana Cláudia comentou, de uma paciente que era uma moça afrodescendente, uma senhora afrodescendente, ela tinha muitas tranças no cabelo e ela cresceu ouvindo a mãe dela falar que quando a gente está morrendo, se destrança os cabelos. E aí, o que aconteceu? Uma enfermeira pegou ela e levou para tomar banho e tirou as tranças no cabelo. Quando a doutora Ana Cláudia chegou, ela estava desesperada. A mulher assim, doutora, eu vou morrer. Mas por que a senhora está falando que vai morrer? A senhora está bem? Não, eu vou morrer. Mas por que a senhora está assim em pânico? Assim, porque tiraram as tranças do meu cabelo. Então, a crença que ela tinha de que se soltarem as tranças do cabelo dela, ela ia morrer, reforçaram. Porque foi assim que ela aprendeu, foi assim que ela ouviu. Então, não é sobre o que a gente pensa, é sobre o que o outro acredita, sobre o que eu tenho internalizado dentro de mim, as minhas vivências, as minhas histórias, aquilo que eu aprendi na minha família. Isso vale muito nesse momento.
que agrava, né? No caso dessa senhorinha aí, dessa moça, Uhum. potencializa até o sofrimento ali, né? E o que aconteceu? A doutora Ana Cláudia pediu para trançar o cabelo dela novamente, né? Porque ela ia trazer conforto para ela. Então não é sobre o que eu penso sobre a morte. Não é o que eu tenho teorizado, ou o que eu li, ou o que eu tenho de espiritualidade. É sobre o que o outro. Se você Eu, não souber ouvir, você não vai saber falar. eu acho que foi o que tu comentou, eu acho que foi, não me lembro agora, talvez seja, lá no hospital, na situação ali já terminal, não faz mais a barba, no caso de um homem, por exemplo, se ele era um homem em vida que sempre mantinha a barba aparada, feita, o cabelinho cortado, né, coisa do tipo. Sim, a pessoa tem o asseio, a mulher tá lá, sempre fez a unha, sempre fez o cabelo, o homem sempre fez a barba, vai deixar sem barba, vai, sabe, o cuidado, o asseio. Não é legal. Você precisa entender que ali existe um corpo vivo. Ele não é aquela doença que vai definir a pessoa. Mostra, né, a forma humana de tratar o próximo, né, quando aí tu falasse aí bem interessante desses 4 níveis de eutanásia, não me recordo os outros 3 ali, né, Eutanásia, distanásia, ortotanásia e mistanásia. eutanásia, né, que é e a última categoria aí, que é É a morte por abandono e negligência. um agravante aí, né, em muitos países, o Brasil infelizmente está num nível alto também, né, dessa situação. Mas Fabrício, eu queria dar continuidade para a gente não se estender muito e é uma espécie de provocação que tu me fez, né? E eu queria passar isso para te trazer de volta para a gente, pode ser? Uhum. Para você, o que que significa morrer com dignidade e nesse teu tratamento, né? Que tu acaba lidando com essa situação dos cuidados paliativos e o público que está talvez vivenciando ou não consegue processar muito bem. E se a pessoa, né, já pensou como gostaria de ser cuidado no final da vida e nós, enquanto sociedade, como podemos ressignificar a morte para que ela deixe de ser tabu? Posso repetir ou ficou? Queres que eu repita? Não, não, ficou, eu não preciso repetir, entendi. Ah. Bom, primeiramente que para mim morrer com dignidade e respeito, a minha história. Eu não quero que ninguém fale de mim sem saber quem eu sou. Então, eu preciso deixar escrito que a minha história não é aquilo que os outros querem contar, porque tem mais a ver com eles do que comigo. Quem não me conhece não tem o direito de falar de como foi a minha vida e como que eu cheguei até aqui. Isso para mim é dignidade humana e respeito. O que você pensa daquela pessoa ou de mim ou que for, que na hora da minha morte não me interessa, não interessa a ninguém a não ser a você mesmo. Então, o que eu fiz na minha vida para as pessoas que estão ali naquele momento do meu lado é mais importante, isso é dignidade humana. E isso para mim é importante. Então, eu acho que para o mundo, as pessoas precisam entender, se eu sei quem eu sou, né, eu posso exatamente dizer quem eu vou ser antes de morrer. Não importa o que os outros digam, né? Porque eu já falei. Exatamente. Porque, Hugo, os teus erros não são teu cartão de visita. E às vezes as pessoas acham que sim. Porque viver é um eterno aprender, sempre, errar e acertar, sempre. O que as pessoas precisam entender é que é teu direito errar e acertar. Né? E integridade, isso mesmo, Sueli. É isso. Então, que a gente aprenda aqui, e na pandemia aconteceu muito isso. As pessoas foram embora, entraram para uma UTI e nunca mais saíram. Isso trouxe muita dor e sofrimento. Muita dor e sofrimento. A doutora Ana Cláudia, eu repito, eu sempre falo ela porque primeiro é uma referência. Ela conseguiu aprovar uma lei onde as pessoas poderiam ligar da UTI para se despedir dos seus familiares. Isso foi libertador. Então, a gente poder falar o que a gente quer no último dia de vida é o mais importante. Agora, se eu não posso falar, quem vai falar por mim? Aí, vocês que estão aqui na live, vocês repliquem para os familiares de vocês quem são seus procuradores de vida. E não tem nada a ver com patrimônio. Eu falo que as pessoas confundem muito quando falam a palavra testamento, achando que é sobre o meu carro, minha casa.
Isso tudo vai ficar, não é sobre o ter, é sobre o ser. Então, quem são as pessoas que podem falar por você e que te conhecem verdadeiramente? Não esses oportunistas que aparecem no hospital dizendo para ti, deixa que eu fico para revezar contigo. Não. Você pode revezar com o Hugo, você conhece ele? Você sabe trocar o Hugo? Você sabe que o Hugo tem vergonha de ficar nu na frente dos homens ou de mulheres? Ninguém pergunta. As pessoas acham que pode chegar, vem cá, eu te ajudo e levo para um banheiro. Nem te conheço, tu vai me levar para um banheiro. Tu vai, sabe? Quando meu pai faleceu de câncer, a única pessoa que podia levar ele para o banheiro, porque ele tinha muita prisão de ventre por causa da morfina, era minha mãe. Eu cuidei dele 28 dias. E a minha mãe levou ele no banheiro 2 vezes. Só que só ela podia fazer isso. É uma questão de integridade para ele, de respeito com relação ao corpo dele. Eu nunca fiquei nua na frente da minha filha. Por que eu vou ficar agora que eu estou precisando? Pergunte. Muito importante isso. Me fez lembrar que eu cuidei da minha avó, mãe do meu pai, por quase um ano. E ela manifestou Alzheimer ali, nessa fase final da vida dela, né? E antes de ela exigir que eu fosse para a casa dela cuidar dela, tinha tido uma crise, estava internada, e disse, eu só volto para casa se o Hugo voltar, que eu tinha saído da casa, né? E fiquei com ela até o final. E no final eu cantei uma música para ela. É muito negligenciado. Porque o fato dele não lembrar o que ele gosta, o que ele. As pessoas esquecem e minimizam a integridade e dignidade física dele. Acham que ele, porque ele não lembra que ele não tinha pudor, ele pode ser tratado igual um saco de lixo. E isso é muito comum em pacientes com demência e com Alzheimer. As pessoas vão esquecendo, mais do que eles ainda, o que é ter esse cuidado, esse carinho, esse respeito pela integridade física, moral da pessoa também. Então, Hugo, assim, ó, é uma porta aberta, né? Hoje, tipo assim, esse assunto, ele nos afeta de várias formas, ele nos atravessa de várias formas, né? Principalmente e faz a gente pensar sobre aquilo que a gente menos quer pensar, sobre a morte. É fantástico, assim, quando tu trouxe isso, me suscitou muitas coisas, porque eu tenho refletido nos últimos anos sobre isso, porque quando eu fiz a aula do professor Olavo de Carvalho, o curso de formação dele, o COF, ele sempre trouxe isso. Assim, ó, se perdeu na sociedade que a gente vive, porque muito tempo atrás se tinha isso no horizonte, vamos dizer assim, social, popular, a dimensão da morte. Esse é um elan vital, né, para que a gente possa viver uma vida significativa e no final, como diz assim, não cagar para trás, né? Desculpa a palavra, mas fechar com combati o bom combate, guardei a fé, eu caminhei com êxito, eu fiz o que tinha que fazer e não ficou nada para trás, né? Eu digo porque esse, ó, Fabrício, eu estou para abrir aqui mais para frente, eu não sei se eu vou chamar alguém ou se eu vou falar mesmo, porque eu tenho assim uma certa gordura para queimar sobre isso em relação ao tratamento de pais e filhos, filhos e pais. Até o nosso professor lá da formação, o professor Arthur, um abraço para ele, para cada um dos amigos e colegas que passaram aqui nessa live, também quem nos conhece pessoalmente, porque vieram outras pessoas, acho que está sinalizando que vai acabar, né? Não? Não. Ah, tá. A relação pais e filhos, filhos e pais. Então, assim, ficam se degladiando a vida inteira, trazendo coisas do passado, as pendências, aquela coisa nada toda, e vão projetando num pai, às vezes já está na idade avançada ali, está chegando perto do fim, não consegue humildemente reconhecer e tirar, né, aquele peso. É o adulto da relação, por assim dizer, né? A pessoa já está numa situação dolorida, né? Então, leve em consideração aquilo que ela tem para te dizer, se é algo que ela tem para tratar contigo mesmo, né? Então, não há nada melhor do que sim, ó, essa live aqui ela é fantástica dentro desse escopo, porque ela abrange o aspecto espiritual, filosófico, espiritual, psicológico, né, social, das relações. Então, você que esteve assim, aqui conosco, replique isso para as pessoas, porque a Fabrícia, ela realmente ela vive uma vida devotada, porque não é só falácia, né? Ela olha para si mesma diante de tudo que ela vem vivendo e ela não dá sentido, ela encontra um sentido que está ali presente dentro daquela situação, daquela condição. E falar sobre isso me gerou um certo conflito num primeiro momento, porque eu não estava conseguindo pegar, e depois que eu fui olhando para a Fabrícia, eu disse, não, mas
aí, ela é verdadeira, ela é genuína, ela é espontânea, realmente ela sabe o que ela está falando. Ela não está aí para causar, para. Ela trabalha antes da rede, antes da internet, ela estava lá no anonimato, por assim dizer. Só quem conhecia ela. Então, assim, parabéns, Fabrícia, pelo teu trabalho, né? Por tudo que, dessa entrega, né? Dentro da tua vivência como mulher. Eu te parabenizo mesmo que tu continue sendo essa árvore frondosa, mesmo que na sequidão dê os frutos no tempo certo, porque há um tempo para todas as coisas e um propósito debaixo da terra, né? Que possa viver isso mesmo e chegar no final, né? E dizer assim, valeu a pena, não fui um pescador de ilusões, né? Porque eu sei quem eu sou, onde eu estou, para onde ir, como vou fechar, né? Esse é meu desejo nesse dia, nesse domingo que completando aí mais um ano de vida, né? E para encerrar, Fabrícia, eu queria que tu deixasse umas palavras finais, algumas considerações. Assim, eu não queria mais nem o que dizer. Assim, já foi assim, eu dito, tá escancarado, né, as coisas, né? Simplesmente a gente ser humilde e reconhecer, né, as coisas e dar um passo para trás e passar a enxergar isso no nosso dia a dia. Fabrícia, queria passar a palavra para ti e fica à vontade para poder aí trazer algo, não vou dizer algo a mais, não tem mais o que ser dito, né? Mas então, Hugo, eu só tenho a... o que a gente mais busca nessa vida, Hugo, é qualidade, significado e valor. A gente precisa de qualidade de vida, a gente precisa de significado de vida e valor. É o que a gente precisa, né? A gente precisa ter uma qualidade de vida para nós e para o outro. Significado, minha vida tem que ter significado e valor. Todo mundo quer ter valor na vida, né? E até no final a gente precisa prezar sobre isso, né? Eu tenho visto, eu já vi muita gente morrendo sem ter valor, mas não porque ela não tem, é porque não foi dado. E às vezes a gente não dá valor porque a gente exige mais, a gente exige muito do outro. A nossa régua é tão grande, tão alta, que se ele não nos acompanha, ele não tem valor para mim. Então, a gente precisa valorizar tudo. Uma vida com significado e com... É isso, Fabrício. Assim, eu acho que teu esposo está aqui, Ah, parabéns, meu amor, ele falou. ali, Essa falar, né? não pode, ele é café com leite, né? Não dá pra ficar me elogiando aqui, porque, né? E a Carlinha também falou uma inspiração, que Deus abençoe sua vida. É isso aí, Carlinha. Obrigada, gente. Todos que passaram aqui, né, nessa noite, nesse domingo, né? Nada de especial como os outros que a gente teve, mas assim, eu fiz a minha homenagem em vida, né, Fabrício? Ah, sim, obrigada. Então, assim, meus olhos estão brilhando de alegria, eu estou em regozijo, além do dia que eu vivi hoje pela Crisma, que eu gostaria de fazer, né? Pelo convite de todas as pessoas que passaram por aqui, mas assim, esse fechamento, vamos dizer assim, dessa etapa, ele sinaliza para mim um novo tempo também. Então, tu está participando disso indiretamente. Aí o Rafa Carles está aí, um abraço, Priya também. E Obrigada, gente. Eu tô... faltava te dar, mas assim, eu estou em regozijo, meu olho está brilhando, guri. Olha aqui, vocês conseguem ver, não é a luz aqui da bolota aqui do ring light aqui. Então, muito obrigado, tá? A Luciana também, um abraço, Luciana. Leve em consideração isso que foi dito, né? Replique para outras pessoas. Essa live vai estar salva aqui no meu Instagram e eu vou fazer os cortes durante a semana, porque cada fala que a Fabrícia trouxe é como se fosse um arquivo zipado lá do computador, que você aperta ali, tem muita coisinha ali dentro, e aí vai saindo as coisas lá de dentro. Então, assim, Fabrícia, muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigada pela oportunidade, pela confiança, principalmente, né? A gente tinha vários temas para tratar, mas eu acho que esse foi um tema que veio em boa hora e que é necessário, sempre necessário falar sobre isso, né? A gente tem muitas dores a se falar, mas falar sobre as dores antes da gente sair desse mundo é muito importante, porque é necessário. Tá bom, então? Obrigado, uma boa noite, uma boa semana. Fiquem com Deus. Patrícia, um abraço, família. Tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.